Nossa entrevistada de hoje aqui no Tabuleiro do Poder é a deputada federal Tabata Amaral. Formada em Ciências Políticas e Astrofísica em Harvard, Tabata foi uma das deputadas federais mais votadas do estado de São Paulo nas eleições de 2018. Fundadora do movimento Acredito, Tabata tem como sua pauta principal a melhoria na educação do país. Tabata, muito obrigada por conversar com a gente. Obrigada pelo convite, é uma honra estar participando desse projeto. Obrigado. Então, para começar, numa entrevista recente ao UOL, a senhora disse que tem muito machismo nas críticas que a senhora recebeu. Por que a senhora diz isso e se a senhora se considera feminista? Começando pelo fim, eu me considero feminista e tenho muita consciência do machismo. Desde, acho que do ensino fundamental, o ensino médio, quando eu participava de Olimpíadas Científicas, eu ainda sonhava em ser astrofísica e fui percebendo que eu estava muitas vezes tendo que provar que eu era boa, mesmo sendo menina, e que eu era menina mesmo sendo boa em ciência. E eu comecei pelo fim dessa pergunta porque isso te dá muita força. E pelo menos na minha percepção, ter consciência de que muito do que vem não tem nada a ver com a tua capacidade, não tem nada a ver com as tuas escolhas, mas tem a ver com o fato de que ter uma mulher na política incomoda muito, me dá mais força para continuar. E aí, falando sobre a primeira parte da pergunta, muitas das críticas que vieram, especialmente na minha votação da reforma da Previdência, eram insinuações de que A, B, C ou D, todos homens, tinham dito como eu votaria. E acho que muito das discussões com o partido não vieram pela parte temática, porque eu trabalhei muito para que a reforma mudasse. E ela mudou muito. E eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz na parte de mulheres, dos professores, de não permitir mudanças no BPC, na aposentadoria rural. E ela se aproximou muito do que o partido defendeu na campanha. E eu sei que isso não foi um problema. O problema foi não ter seguido o que pessoa A, B, C ou D disse que eu deveria fazer. E na hora que eu não sigo, as pessoas não conseguem acreditar que uma mulher de 25 anos estudou e se aprofundou e trabalhou e tomou sua decisão sozinha, com base naquilo que viu. Com certeza, na cabeça das pessoas, tem que ter um homem que está dizendo como eu estou votando. Tem que ter alguém que está mandando em mim. E como isso já aconteceu diversas vezes na Câmara, fica muito evidente. E é quando perguntam se eu sou casada ou solteira, é quando perguntam qual foi o homem que apoiou ou endossou a minha campanha, é quando dizem quem que está dizendo como você faz as coisas. E eu falo, não é pai, marido ou fulano, sou eu mesma, eu tenho capacidade para estar aqui também. Então foi nesse sentido que eu falei isso. E para mim, cada matéria que sai, cada provocação, cada mentira que é plantada reforça isso. Que o fato de eu ser mulher jovem, é um complicador, porque incomoda muito mais. Nas redes sociais, muita gente foi muito dura com a senhora, dizendo que a senhora traiu, que a senhora foi incoerente. A senhora esperava essa reação? Quando a senhora tomou essa decisão de seguir os seus ideais, você esperava esse tipo de reação? Eu esperava que a reação fosse ruim, porque ficou muito claro quando eu decidi que eu trabalharia para melhorar o texto, e porque eu acreditava que a reforma era muito necessária, mas eu sabia que era uma decisão difícil. As pessoas não conhecem os dados. Ninguém tem ideia que daqui 7 anos, de cada R$10 do orçamento público, 8 está indo para a Previdência. E eu tenho que lutar para que a gente tenha dinheiro também para a educação, também para as mulheres. Então eu sabia que a discussão técnica não chegaria nas pessoas e que eu teria que me esforçar muito para dizer que, por mais que não seja a decisão mais popular, por mais que eu não esteja pensando na próxima eleição, eu realmente acho que isso é verdade. Agora me surpreendeu ser chamada de traidora, porque eu falava sobre isso há pelo menos 2 anos. Eu liderava a parte de agenda do Movimento Acredito, antes de sonhar em ser candidata. Então eu participei de um super estudo que construiu uma proposta. Eu defendi muito o Ciro na campanha porque ele tinha uma proposta. E eu falava, assim como eu, ele entende que o social é o mais importante, que o Brasil precisa ser menos desigual, mas que a gente tem que ser fiscalmente responsável, senão não vai ter dinheiro para isso. Então foi uma das coisas que mais me deram confiança para defender e para pedir voto e etc. Então, quando eu tenho 2 anos falando sobre isso, quando eu escrevo diversos artigos, apresento 9 emendas e alguém diz que eu traí, isso foi difícil para mim, porque eu falava, o que eu traí? Se eu estou fazendo exatamente o que eu disse que eu faria, eu estou sendo muito verdadeira comigo. Mas aí vem um aprendizado também. Você tira muita coragem, muita força do que é verdade para ti. Então eu consegui, e foi muito difícil, mas eu consegui, segurar a pressão e fazer o que eu achava que era certo, porque era certo para mim.
E eu posso até ter errado tecnicamente, mas em nenhum momento eu menti para os meus valores e para as minhas convicções. Então, não me surpreende que algumas pessoas critiquem, porque eu sei que não é uma pauta popular. Dói votar uma coisa tão dura, dói votar uma coisa que vai tornar a vida mais difícil para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, me surpreende que alguém me chama de traidora quando eu falei sempre tão abertamente sobre isso e quando um partido por muito tempo defendeu isso. Tá, até agora falando do texto, então, que foi aprovado pela Câmara e agora está no Senado. Como que ele ficou no final? Você achou que teve algumas conquistas para algumas categorias? Qual que é o resumo desse texto para as pessoas? As partes que mais me preocupavam eram aquelas que tornavam a Previdência como um todo ainda mais dura sobre as pessoas mais vulneráveis. Então, desde o princípio eu fui muito contra as mudanças que o governo propunha para o BPC, que é para os idosos mais pobres, que é para as pessoas com deficiência. Me preocupava muito a questão da aposentadoria rural, que a gente sabe que chega em quem mais precisa. Então a gente trabalhou muito para que isso saísse. Uma outra parte que me preocupava era a proposta de capitalização do governo, porque o que eu defendi junto com o Ciro na campanha é que a capitalização acontecesse a partir de 4 ou 5 salários mínimos. Ou seja, você vai assegurar aqui de quem mais precisa. Houveram outras duas, que a gente não conseguiu inteiro, mas que a gente conseguiu andar metade do caminho. Uma foi a questão das mulheres. A gente conseguiu segurar o tempo de contribuição mínimo em 15 anos, porque as mulheres, pela informalidade, pela gravidez, pelo cuidado das pessoas da família, elas não conseguem contribuir com carteira assinada tanto como os homens. E a outra foi a questão dos professores. Eu fui contra você flexibilizar e mudar a aposentadoria dos professores, não porque eu acho que professores merecem uma aposentadoria mais do que pedreiros e diaristas e etc., que é o caso do que eu vi na minha família, mas porque é uma das poucas políticas de valorização que a gente tem hoje. Talvez não seja mais inteligente, mas não dá para tirar essa e não colocar nada no lugar. Tabata, em relação, a gente falou das críticas mais amplas pelas redes sociais, teve também uma crítica específica do Ciro Gomes, que é considerado o seu padrinho político, né? Ele afirmou numa palestra que a senhora defendeu o indefensável e chegou até a falar que fez militância dupla. E aí eu queria entender como é que a senhora reagiu a essa avaliação dele e se você acha que a senhora imaginava uma reação diferente do Ciro Gomes? Eu queria só começar com um comentário. Me incomoda muito a palavra padrinho, e eu falo isso com muito respeito. Eu fiz uma campanha muito na raça. O partido, de maneira alguma, foi o principal responsável pelo financiamento da minha campanha. Eu corri atrás de mais de 400 doadores e, sabe, deu muito trabalho mesmo. E o partido não contribuiu nem com 7, 8% do que eu arrecadei. Eu tive que lutar muito para conquistar um espaço dentro do partido. Eu tive mais de 5 mil voluntários, então eu sou muito grata ao apoio do Ciro. Mas tudo o que eu alcancei na política seria muito machista dizer que se deve a uma pessoa, especialmente a um homem, que é o mais comum. Então eu não gosto muito dessa expressão. E aí, falando sobre a reação dele, eu acho que no pacote é mais uma coisa que me entristece, mas faz parte. Quando eu decidi que iria me candidatar, a gente fez um evento de lançamento na minha comunidade e a gente recebeu ele lá. E ele elogiou muito os membros do Acredito, porque são pessoas comuns, que não vêm de partido e que querem estar na política e que querem mudar as coisas. Então ele conhecia o movimento e ele achava super bacana. E, enfim, eu tenho certeza que ele concorda comigo no mérito da votação. Ele chegou a dizer isso pra mim, que ele concordava no mérito, que era uma escolha política, que eu era da oposição e a oposição tinha que votar assim. E não é a política na qual eu acredito. Então, não tem nada de dupla militância. O Acredito não é um partido, a gente não fecha a questão, a gente trabalha junto. Assim como eu trabalho com outros deputados na bancada da educação, na bancada feminina. Então, não foi a coisa mais honesta do mundo dizer isso quando ele conhecia o movimento tão a fundo, muito menos dizer que eu defendi o indefensável quando ele defendeu isso também. E falou pra mim que ele concordava com a minha escolha do ponto de vista técnico, mas que ele discordava politicamente. Então ele pode falar que ele discorda, que ele acha que eu fiz uma escolha eleitoral ruim, que ele acha que na política você nunca pode votar com quem pensa diferente de ti. Mas dizer que ele discorda da matéria ou que em algum momento eu fui desonesta não é correto. E aí, enfim, minha maneira de fazer política não inclui ataques pessoais. Então eu vou continuar tentando fazer outro discurso. Agora falando sobre o PDT, na época, por que a senhora escolheu se filiar a esse partido? Eu fui porque era o partido da educação. Foi o partido de Darcy Ribeiro, foi o partido de Brizola. Antes de conhecer o Ciro, o PDT, eu trabalhei em Sobral, na Secretaria Municipal de Educação. E eu falei, se essa é a minha pauta principal, eu posso discordar em outras coisas. Mas eu acho importante que o partido em que eu esteja concorde comigo nessa pauta. Então foi assim que foi minha escolha.
E, infelizmente, acho que a política real ela se impõe várias vezes. Mas eu não me arrependo da minha escolha, não. Eu fui pro partido que eu achava que tinha a melhor proposta para a educação naquele momento. Como que a senhora avalia o processo que está tendo agora no Conselho de Ética do PDT? Como que está sendo isso? Olha, eu não acho que o processo seja justo, mas não cabe a mim tomar essa decisão. Eu explico por quê. E até dizendo que o PDT está muito diferente do PSB nesse processo, por duas razões. O primeiro é que o PDT fechou questão contra a proposta do Bolsonaro lá em março. E eu concordo com essa decisão. Como eu falei, a proposta tinha coisas absurdas para a BPC, aposentadoria rural, e eu também era contra ela, por isso que eu trabalhei para mudar. Então, ao fechar a questão sobre aquele texto, na minha opinião, você tinha que discutir o texto final. E a gente teve várias tentativas frustradas de debater o texto final, que era muito diferente. E o PSB debateu o texto final. Só para a gente comparar, porque para mim são situações diferentes. E teve uma outra coisa que também, para mim, enfim, é bastante absurda, é que o partido nos puniu antes de ter o julgamento. Então, os 8 que votaram a favor da reforma estão suspensos no PDT. E a gente sem ter direito à defesa, sendo que oficialmente o PDT nem tinha fechado questão sobre esse texto porque não debateu. Então eu acho que, enfim, não é a forma republicana de fazer política na qual eu acredito. Agora não cabe a mim, ninguém pediu minha opinião sobre o Conselho de Ética, não tenho ideia do que vai acontecer e dado que eu agi corretamente com o que o partido defendeu na campanha, a gente não debateu o último texto e, enfim, eu acho que o processo está sendo bastante arbitrário, me resta esperar. Eu tô no PDT ainda, então eu não vou conversar com outros partidos. E mesmo quem fala, eu falo, não posso conversar, eu tenho um partido ainda. Se eles quiserem me expulsar, suspender, aí eu vou tomar uma atitude. Mas eu acho que não posso responder ao fato deles estarem sendo incorretos comigo ou sendo incorreta com eles também. Tá, o portal Congresso em Foco, ele disse que existe um bloco informal na Câmara, formado por dissidentes do PDT e do PSB, que é liderado pela senhora. Isso eu já fui existe? chamada de líder do motim tantas vezes, por isso que eu tô dando risada. Isso existe? Como que funciona? Existe um grupo informal desses deputados do PDT e do PSB, que foram os dissidentes, mas não tem nada de teoria da conspiração que nenhum povo está dizendo, não. E a matéria não fala sobre isso, eu li. Mas para que serve esse grupo? A gente está numa situação bem complexa, de estar suspenso dos partidos, sem saber muito o que vai acontecer, e isso tira muito espaço na Câmara, porque a gente tomou uma decisão que na nossa consciência foi muito corajosa. E fala muito de uma defesa real da pauta social e não só da boca para fora. Então a gente se reúne, a gente troca o que está acontecendo, a gente pensa, e se acontecer isso, o que a gente vai fazer? Mas não tem articulação, não tem macumação, não tem motim, não tem nada. Mas eu acho importante a gente estar conversando juntos, porque na Câmara são 513 deputados. Então, para mim, cada questão que eu estou lutando, mulheres, educação, é muito importante encontrar o grupo. Então, o grupo está discutindo essa situação que é bem atípica. Mas é isso. E eu não sou líder do grupo. Claro. E agora falando do movimento Acredito, muita gente já viu falar de leve, mas eu queria então que a senhora ajudasse a gente a explicar melhor o que é o movimento Acredito, como é que surgiu essa ideia? Então, o movimento Acredito, ele surgiu com a ideia de pessoas que, em sua grande maioria, trabalhavam na área social e sentiam que a política era uma barreira. E foram quase 9 anos de ativismo na educação. E eu trabalhei um pouquinho em cada área, Secretaria de Educação, professora em escola particular, professora em escola pública, pesquisadora, fundação, empresa, e sempre a barreira era a política. E aí vieram pessoas de diferentes áreas que falaram, olha, a gente sabe que o problema está lá, que tem que mudar a política. Agora, como é que a gente vai fazer para cidadãos comuns participarem dessa política? E aí começou o nosso engajamento cívico. Então, o movimento nunca teve partido, sempre teve pessoas dos mais diversos partidos, mas muito focado no combate à desigualdade. E ano passado, foi a primeira vez que a gente decidiu que membros do movimento se candidatariam. Foram 27 candidatos, se eu não me engano, Brasil afora, dos mais diversos partidos. A gente conversou com 5 especificamente, que toparam receber os membros do movimento, que era para falar, olha, nós somos parte de um movimento muito maior. PDT e PSB foram 2 exemplos, mas PPS, Rede e PV também assinaram uma carta compromisso com a gente. E é a primeira vez que a gente está na política. E o nosso objetivo é esse, que pessoas comuns, sejam mulheres, negros, periféricos, jovens, pessoas que não se veem naquele espaço, tenham um caminho que não seja só o de você, sabe, ir pelas mesmas vias para entrar para a política. Tá agora falando de educação, que é um tema muito caro, você é uma ativista pela educação e que só se define assim, inclusive, né? Eu queria te perguntar, então, de uma forma mais ampla, qual que é o principal problema da educação no Brasil hoje? A gente tem uma sociedade que ainda é muito pouco educada.
Tem um estudo mais recente que fala que de cada 10 adultos no Brasil, 7 seriam analfabetos funcionais. Se você pegar textos mais complexos, ou seja, pessoas que vão ler em voz alta, mas não vão entender. E a geração que veio antes da nossa lutou por escolas, mas não entendeu que tinha que lutar por uma educação de qualidade ainda. Como um momento histórico, a gente tem um governo que está firme numa guerra ideológica e tratorando tudo o que importa no meio do caminho. O governo não se esforça com o mesmo empenho para renovar o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, que 6 de cada 10 reais de educação básica vem do Fundeb. Quem está realmente travando isso, protagonizando, é a Câmara. Eu não vi um plano sério ainda para ensino técnico e profissional. O Brasil está muito longe de países envolvidos, está vindo a revolução tecnológica, com empregos que surgem e desaparecem muito mais rápido. A gente não vê o governo protagonizando uma discussão sobre formação de professores. A gente está implementando a Base Nacional Comum Curricular, tem que fazer os currículos agora. Tem a reforma do ensino médio e os professores não vêm para o barco. Então eu acho que a dificuldade é essa, é uma sociedade que por não ter tido oportunidade, não entende, tirando acho que essa juventude que vem agora, a falta que faz uma educação de qualidade, porque não conheceu nem escola em si, junto com um governo que prioriza essa guerra ideológica dentro da pasta mais importante do Brasil e deixa de lado tudo que importa. A senhora ficou muito conhecida nacionalmente quando disse para o ex-ministro Vélez Rodrigues que ele apresentou uma lista de desejos em vez de propostas. Quando isso tudo aconteceu, a senhora imaginava que tudo isso, que essa repercussão seria tão grande? Como que foi esse momento? Tem muitas coisas que acontecem na política que me surpreende um pouco que elas tenham tanta repercussão quando eu acho que elas deveriam ser um pouco óbvias, que é você fazer o que você disse que faria na campanha e também você cobrar que um ministro tenha um planejamento para a sua área. E acho que muito da minha fala naquele momento é porque eu tinha passado já por 4 ou 5 horas de audiência. E tinha um deboche muito grande, sabe? E era muito pergunta para o secretário, não sei. E já a gente com meses de desmandos, demissões, mentiras, polêmicas. E aí você fica, mas você tem alguma noção do que significa essa área? Sabe que tem gente morrendo por causa disso? E para mim era muito natural que na transição o governo tivesse feito planejamento estratégico. E hoje, como coordenadora da comissão externa que acompanha o MEC, eu vejo que isso de fato não aconteceu. A gente vai ter agora uma primeira versão do planejamento para os próximos 3 anos. Esse ano, de fato, foi feito de uma forma muito amadora e muito focada nas polêmicas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o governo Bolsonaro. Em maio, a senhora disse que Bolsonaro não está aguentando o tranco da dificuldade que é ser um líder e criticou a relação dele com o Congresso. Como está hoje essa relação? Teve alguma mudança? Aos trancos e barrancos. Quando eu fiz essa fala é porque tinha muita matéria do Bolsonaro reclamando que era difícil trabalhar com o Congresso e com os ministros e não sei o quê. E eu falava, meu Deus, o homem quis ser presidente da República. Ser líder dá muito trabalho. Ser líder tem a ver com você conciliar diversos interesses pensando no bem comum. Ser líder é você negociar, é você mobilizar as pessoas e não apenas o teu nicho que te levou até ali. E a impressão que dá às vezes é que o Bolsonaro nunca saiu da campanha. Que a campanha dele começou lá em 2018 e vai até 2022. Só que se você realmente é um governante, é um líder, na hora que a campanha acaba, você estende a mão e fala, vamos governar? Porque o Brasil está quebrado, com um monte de gente desempregada, com gente morrendo, e não é isso que ele fez. Então essa é a minha crítica. Não foi para debochar, foi para falar que, como assim o presidente está reclamando que é difícil fazer isso? Ele não quis ser presidente em primeiro lugar? E eu não vejo essa relação muito diferente. Em pautas que interessam, o governo atrapalha menos, como foi na Previdência. Em pautas que não interessam, como é a questão ambiental, o governo atrapalha de maneiras bizarras e absurdas. Então, eu acho que a gente vai ficar em campanha até 2022 mesmo. E isso é triste, porque eu sou da oposição, mas mais interessada do que marcar posição, eu tô em fazer as coisas acontecerem. E o governo não parece às vezes que não. A senhora tem uma coluna na Folha de São Paulo. Em uma delas, há um tempinho atrás, a senhora falou em renúncia ao impeachment. Hoje ainda existe essa possibilidade? Existe alguma coisa que motive isso? Ou ele vai terminar o mandato? Para ser bem sincera, eu acho que ele vai terminar o mandato e vai terminar o mandato sem mudar de atitude. Porque se ele mudasse de atitude, se ele entendesse as regras da democracia, tudo bem. Eu não votei nele em nenhum momento, eu discordo da visão de mundo dele, mas ele foi eleito democraticamente, então vida que segue. Agora, eu acho que ele vai continuar fazendo essa guerra ideológica no meio ambiente, na educação, atacando diversos grupos da sociedade, fazendo piada nas lives dele.
E eu acho que isso vai acontecer porque uma grande parte da oposição, não sei, de alguma forma gosta de poder marcar posição junto com ele. Tem gente, não sei se gosta, mas tem gente que alimenta essa guerra ideológica que o Bolsonaro está travando. Então, na hora que ele fala é A, que é uma fumaça, um absurdo, e aí vem um monte de gente falar não é A, e a gente fica uma semana falando sobre isso. E tem poucas pessoas falando, tudo bem, gente, ele tá errado. Eu entendo, ele tá errado, é um absurdo, é palhaçada. Só que vamos falar sobre o que importa? Então eu acho que se a gente não continuar alimentando essa guerra ideológica dele, se a gente não continuar dando razão para ele ter ibope, porque se ninguém estivesse fazendo contraponto, não teria tanto sucesso essa guerra ideológica. Eu acho que então a gente é um pouco culpado por isso. E eu acho que o papel da oposição agora é entender que na guerra ideológica o Bolsonaro ganha. O Bolsonaro tem robô, o Bolsonaro tem um monte de gente que está seguindo ele cegamente. O Bolsonaro tem uns algoritmos lá no dia que a gente viu do Bolsonaro, que digitaram um D e aí, tipo, o Twitter mais viral saiu com Bolsonaro. Ele ganha nisso. Então, acho que a oposição tem que entender que a gente não vai ganhar nessa guerra ideológica. Ele é mais forte lá. A gente vai ganhar na guerra técnica. Na hora que a gente pede um projeto, na hora que a gente contesta tecnicamente o que ele apresentou. Então, essa é um pouco... Enfim, eu acho que hoje ele vai terminar o mandato desse jeito e a mudança não vai vir dele, vai vir da oposição. Então, pra gente já ir caminhando pro fim, fala um pouquinho sobre a Lava Jato e esses vazamentos do Intercept Brasil que estão... Qual é a avaliação que a senhora está fazendo hoje de tudo isso que está acontecendo na Lava Jato? Olha, minha visão mais ampla, eu não acho que a Lava Jato foi de todo boa, e eu sei que no Brasil tem pouco espaço para você ser moderado, né? Você tem que agarrar uma bandeira ou outra, senão você está errado. Mas eu não acho que a Lava Jato foi de toda má para a sociedade. Ela trouxe uma consciência sobre o combate à corrupção que a gente não tinha antes, de forma tão latente. E eu acho que muitos dos condenados foram condenados com provas reais. Agora, na minha visão, os vazamentos do Intercept mostram que houve muitos abusos. E para mim, os fins não justificam os meios. Para mim, não justifica você combater a corrupção de uma maneira ilegal, de uma maneira imoral. Então, qual que é a minha visão disso tudo? A gente tem que entender de forma judicial o que aconteceu. Tem que afastar quem tiver de ser afastado, tem que anular as provas que foram conseguidas de forma ilícita e tem que rever. Agora, eu acho que também é oportunismo, porque houve tanto erro, achar que o todo tá ruim, vamos cancelar a Lava Jato. Porque eu garanto a vocês, interessa muita gente na política hoje que a Lava Jato seja anulada. E são pessoas que nem estão assim no cenário nacional. São pessoas que estão ali na máquina mesmo. Então, não sei se no mundo de hoje tem espaço para essa visão ponderada, mas para mim fica muito evidente que houve abusos, que houve absurdos e faz muito sentido o que o Intercept está trazendo. Agora a visão é vamos revisar então. Vamos ver onde isso aconteceu, vamos anular o que tiver que ser anulado. Agora questionar tudo o que aconteceu, para mim é oportunismo de pessoas que têm medo de uma punição. Isso pode atingir, por exemplo, o ex-presidente Lula que está preso, e depois já questiona, por exemplo, a liberdade dele no Supremo. Você acha que o Lula pode ser solto por esses vazamentos, por exemplo? Eu não tenho uma resposta técnica para isso. E eu sempre falo com muito cuidado, eu não sou jurista. Eu não sei avaliar as provas. Para mim fica evidente que houve um esforço muito grande para prender o Lula. E a gente viu que o processo foi muito mais rápido e que o processo teve abuso em diversas partes. Mas eu acho que seria de uma irresponsabilidade tão grande eu dizer se ele é culpado ou não. Eu acho que agora a defesa dele tem que questionar o que foi errado, tem que pedir um processo mais justo, mas eu acho que numa democracia é importante você respeitar os poderes, os outros poderes. E esse problema para mim hoje é da justiça, não é do legislativo nem é do executivo. E quem vai ser, fazendo um exercício aqui para 2022, uma liderança forte de esquerda no cenário nacional? Quem que você vê que pode ocupar esse espaço que foi deixado, acho que a última vez, pelo Lula mesmo? Cara, eu não sei. Me considerando uma pessoa que está no campo progressista, que tem a pauta social, a gente precisa de novas lideranças. E quando eu digo que a esquerda precisa entender que não ganha do Bolsonaro no campo ideológico, não ganha nessa guerra, esse é um pouco o desejo que eu faço para 2022, que a gente tenha de fato uma centro-esquerda no Brasil. Faz muita falta, faz muita falta. E quando a gente tem apenas uma direita, uma esquerda, uma extrema-direita e uma extrema-esquerda, a gente tem uma grande parte da população que está mais preocupada com a vida real e menos em marcar posição, que fica sem representatividade. E ao não apresentar liderança, a gente vai colocando as pessoas cada vez mais para os extremos. Eu não sei quem é essa liderança de centro-esquerda do Brasil hoje. E não sei se a gente vai encontrar ela a tempo. E nesse sentido, eu acho que PT e PSDB foram igualmente culpados.
de não formar novas lideranças, sabe? De não apresentar alternativas. Eu queria muito que o PSDB de 98 tivesse alguém hoje e que o PT de 2002 também tivesse alguém hoje, para representar e para continuar e para avançar o debate. Então, enfim, minha esperança é que nos próximos 4 anos a gente, pelo menos algumas pessoas, consigam sair dessa marcação de posição que a gente tem, deixe os extremos brigando porque eles se aproximam e que a gente tenha candidatos fortes de centro-esquerda, centro-direita, porque isso vai ser muito bom para a democracia. Mas eu sinceramente não sei quem vai ser ainda. A vida na política, no Congresso, é como a senhora imaginava que seria? E quais são os próximos planos para o futuro? Então, são 2 perguntas que eu sempre não sei muito como responder. Eu não tinha muita expectativa sobre como seria a política. E as pessoas esquecem disso. Eu não venho de partido, não venho de movimento estudantil, nunca conheci um político na vida. Então, é difícil imaginar o que você nunca viu. Eu não sei o que eu achava da política. Eu sei que tem muitas coisas que me surpreendem, positiva e negativamente. Eu adoro ver e me dá muito ânimo, que eu tenho parceiros com quem eu posso contar lá nas minhas lutas, mulheres, educação, meio ambiente, inovação política, eu não estou sozinha não. Não são os mesmos parceiros, mas eles existem. Combate à corrupção, etc. Me entristece ver que a gente está em campanha ainda, me entristece ver que para muita gente marcar posição é mais importante do que resolver, me entristece ver o ódio que a gente tem nos discursos, mas eu não sei o que eu esperava, é muito diferente para mim, essa não era a minha realidade. E aí sobre próximos passos, na campanha muita gente falava, mas você não deveria ser vereador ou deputado estadual antes? Eu falava, por quê? Eu não tô no carreirismo, eu tô indo onde eu acho que eu vou ter mais impacto na educação. Então, pra mim não importa muito essas coisas de fui deputado, o próximo passo é não sei o que lá. Eu vou cumprir meu mandato, porque eu me comprometi, eu sou uma mulher de palavra, como umas pessoas já viram. Em sendo popular ou não, eu cumpro o que eu digo, então eu vou cumprir meu mandato. Agora, o que eu vou fazer depois, eu só sei que daqui 7 semestres eu vou ter muito mais consciência do que eu tenho hoje. E eu vou continuar pautando a educação. E aí, onde eu ver que eu tenho mais espaço para lutar pela educação, eu vou. Mas eu não estou muito focada nisso agora. E acho que minhas votações deixam bem claro que eu estou mais voltada para o que eu acredito que é certo e para a minha missão do que para as próximas eleições da vida. Tá, muito obrigada. obrigada. Obrigada, pessoal. Prazer, viu? Prazer.